Boa tarde. Eu, como sempre, começo lembrando a mim mesma e, portanto, a todos de desligar o som dos celulares para não tocarem no meio. E devo também começar hoje, ao encerrarmos o ciclo deste ano da cadeira 41, começar dando uma explicação que o professor Leandro Garcia, que vai falar hoje sobre Murilo Mendes, nós já tínhamos querido que ele viesse antes, há mais tempo, falar. Aí foi durante a pandemia, ele não pôde. Aí estava programado para o ano que vem ele vir. Hoje, como vocês sabem, como tinha sido anunciado antes, Paloma Jorge Amado deveria falar sobre Dorival Caymmi. Paloma adoeceu, na sexta-feira, teve uma cirurgia e não pôde vir. E ele, com a maior boa vontade, grande amigo da academia e com uma capacidade de conhecimento da obra de Murilo Mendes e tudo, com algo que já estava, não só é objeto de estudo dele há muito tempo, mas já estava no horizonte para vir falar o ano que vem, teve a maior boa vontade de, com tão pouco tempo, para poder sistematizar e concordar, que vir hoje conosco em 4, 5 dias aí. Então, antes de mais nada, registro esse agradecimento enorme ao professor Leandro Garcia, que nos fala hoje sobre Murilo Mendes no ciclo da cadeira 41. Leandro Garcia Rodrigues é licenciado em Letras pela Universidade de Castelo Branco, mestre e doutor em Estudos Literários pela PUC do Rio, tem 3 doutorados em Estudos Literários na PUC, em Teologia, na FAGE de Belo Horizonte, e em História, na Sorbonne Nouvelle, que é o Paris 3. É professora adjunto de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras da Universidade de Minas Gerais, Federal, atuando nos ensinos de graduação e pós-graduação. É especialista em teopoética, que são os estudos comparatistas entre literatura e teologia, e em epistolografia, estudos de cartas e correspondências de escritores, bem como nas pesquisas com arquivos literários, com vários livros e ensaios publicados nessa temática. É pesquisador bolsista em produtividade de pesquisa do CNPq e membro titular do Instituto Histórico de Petrópolis, da Academia Petropolitana de Letras, da diretoria do Centro Dom Vital, onde é o atual editor da revista A Ordem. Do Conselho Diretor também do Museu Casa de Stefan Zweig e do Conselho Científico do Museu Imperial de Petrópolis. Com a palavra, então, para falar sobre Murilo Mendes hoje, no ciclo da cadeira 41, o professor Leandro Garcia. Bem, muito obrigado. Estive aqui na academia no mês passado, falando sobre as relações culturais entre Dom Pedro II e a literatura francesa e a cultura francesa. E, na semana passada, até por uma readequação de agenda, conforme a Ana explicou, eu estava até brincando com agora há pouco, o Sequim entrou em contato comigo na quinta-feira passada, eu estava presidindo uma banca de concurso docente na UFMG, então, no meio daquela confusão toda de seleção de candidato, o Sequim me chegou com essa surpresa, então, não tive muito tempo de preparar, na verdade, eu preparei um pouco ontem, né, porque esse final de semana não tive como, mas é um assunto que é um assunto e um escritor da literatura brasileira, que eu considero assim dos mais importantes, na minha opinião, da língua portuguesa, da poesia de língua portuguesa. E é uma honra muito grande ter 2 sobrinhos do Murilo Mendes aqui conosco na primeira fileira, a Isabel Mendes Torres e o Henrique Mendes Torres. Assim, é uma satisfação e uma honra para mim poder falar para vocês 2. Não sei se eu vou conhecer bem o tio de vocês a ponto, né, de revelar alguma coisa nova para os sobrinhos, mas é um pouco assim das últimas pesquisas dos últimos anos, publicações que eu venho fazendo, orientações. Então, acaba que a gente adentra nesse universo muriliano, e Murilo, nesse mês, completou 50 anos de falecimento. Então, claro, a gente não está celebrando morte de ninguém, morte do escritor, muito pelo contrário, mas eu acho que essas datas, cinquentenário, centenário, são datas importantes para pensarmos a memória. E Murilo, então, nesses 50 anos da sua passagem, vamos dizer assim, ele ainda é desconhecido, infelizmente, diga-se passagem, é um autor desconhecido, e o que eu acho mais triste, desconhecido na área de letras.
para os nossos alunos de letras, de graduação, de pós-graduação, aí que eu acho mais sintomático ainda. Então, eu acho que um evento como esse, que a ABL está abrindo esse espaço da cadeira 41, ajuda realmente, porque esse nosso encontro fica nas redes sociais, ele é transmitido. Então, por essa razão também, eu não posso me esquecer, já que estamos falando em transmissão, mandar um abraço aos meus alunos de lá de BH, da Faculdade de Letras, que estão assistindo agora. Um grande abraço para todos eles. Eu sou aquele tipo de professor que gosta de aluno e gosta muito de dar aula, sabe? 33 anos dando aula, então acaba que um pouco mais da metade da minha vida é em sala de aula. Bem, eu trouxe algumas informações, vou passar algumas ideias para discutir com vocês, apresentar. É impossível falar de toda a obra do Murilo, não estou aqui para analisar toda a obra dele, não tem como, são mais de 20 imagens, são mais de 20 livros, uma quantidade imensa de produção literária. Vou pegar alguns aspectos, alguns textos de alguns livros, e principalmente trabalhando um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de vida literária. Eu acho muito rico se trabalhar o conceito de vida literária, que interliga o escritor com a obra, com o mundo, com a sociedade na qual ela vive. E essa foto do Murilo é uma foto pouquíssimo conhecida, que eu adoro, é em Roma. Ele está ao lado dessas duas estátuas, dessas duas imagens que simbolizam a morte, né? Interessante, no Panteão Romano, essas duas esculturas, e essa foto é de 1970, o Murilo falece em 75, essa foto é de 70, quase ninguém conhece, é do arquivo, do pouco que sobrou do arquivo da Maria Saudade Cortesão, então eu consegui digitalizar essa imagem, que é uma imagem que, pelo menos, assim, me chama muita atenção, até por ela ser muito desconhecida, né? Eu já começo com essa frase, com essa afirmação do Mário de Andrade. O Mário escreve um texto em 1931, que é uma crítica, né, que ele escreve no jornal A Noite, de São Paulo, e ele dá um nome à Poesia em Pânico. Interessante que esse vai ser o nome de um futuro livro do Murilo, e o Mário já antecede isso em 31, e o livro A Poesia em Pânico é da década de 40. E ele fala, o que fixou o Murilo Mendes, a meu ver, foi a religião, que ele herdou desse amigo tirânico que foi Ismael Neri. A religião, dando valor ao tempo e organizando a eternidade, colocou o poeta dentro do alto espiritualismo da sua poesia. De fato, Murilo ele é sempre classificado como poeta católico, sempre classificado em alguns livros como poeta religioso. Eu acho Murilo realmente um poeta místico, um sujeito místico que trabalhou com a mística da palavra, com a mística da escrita, e realmente eu acho que tem uma mística, e o Murilo, como Jorge Lima, em alguns casos Augusto Frederico Schmidt, conseguiram trazer para o texto poético essa espiritualidade que, muitas das vezes, não foi assim uma propaganda religiosa, muito pelo contrário, mas lidaram com o místico, com o religioso, no sentido do religare, daquilo que te religa ao sagrado, ao desconhecido, ao transcendental. E Mário, quando coloca essa frase, quando faz essa afirmação, eu acho que ele está muito correto. Por quê? Porque Murilo, desde criança, ele nasce em 1901, em Juiz de Fora, de uma família classe média, ou seja, ele teve a oportunidade de estudar, estudou na Academia do Comércio. Juiz de Fora, na década de 10, era chamada, tinha um apelido de ser a Manchester Mineira, porque já era uma cidade industrial, era uma cidade com várias fábricas, a linha férrea saía do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, passando obrigatoriamente por Juiz de Fora. Então, Murilo estuda no Colégio dos Padres Verbitas, era um colégio chamado Academia do Comércio, que existe até hoje, essa Academia do Comércio, que era, na época, dirigido pelos padres da Congregação do Verbo Divino. Eram todos alemães, eram missionários alemães que fundaram esse colégio em Juiz de Fora, e lá eles ficaram muito tempo. E Murilo, então, ele é aluno da Academia do Comércio. Um excelente aluno nas ciências exatas e um péssimo aluno em português. Isso já verificado, eu consegui acessar o arquivo da Academia do Comércio, eu consegui acessar o livro, o documento, que seria uma espécie de histórico escolar da época, e as notas do Murilo, por exemplo, em português, história, 35, 42, né? Baixíssimas, baixíssimas. Em matemática, física e química era um pequeno fenômeno, vamos dizer assim. Então, não dá para explicar muito uma certa vocação poética desde a infância, pelo menos na fase escolar, ele não demonstrou isso. Agora, aos 12 anos, a família contratou um poeta de Juiz de Fora, muito conhecido daquele momento, chamado Belmiro Braga.
Belmiro Braga, que hoje é o nome de um município próximo a Juiz de Fora. Belmiro Braga, ele foi contratado pela família do Murilo para ser esse professor particular. E para ser esse professor particular e para ensinar poesia, para ensinar o Murilo, inclusive, a escrever poesia. Murilo estuda 2 anos com Belmiro Braga, aula particular, em casa. E Belmiro Braga, obviamente, é um poeta do século XX, mas com uma estilística literária e poética do século XIX. Ou seja, pensa de forma dentro do simbolismo, de uma inspiração simbolista, com uma roupagem parnasiana. Então, a obra do Belmiro Braga, embora do século XX, embora contemporânea do modernismo, não tem jeito. O caso que aconteceu com vários outros poetas na literatura brasileira, que cronologicamente estavam no XX e no século do modernismo, mas a escrita e a produção e a cabeça estavam no XIX. Eu dou um exemplo lá da minha terra, lá em Petrópolis, Raul de Leone. Raul de Leone publica, em 1922, aquele livro Luz Mediterrânea, que o Agripino Grieco disse que não era um livro brasileiro, era um livro renascentista italiano. E se nós pegarmos, realmente o Agripino não estava errado, não, porque se a gente pegar os poemas do Raul de Leone, eles são clássicos no sentido mais puro, vamos dizer assim, do termo de clássico, e o Belmiro está dentro dessa linhagem do Raul de Leone e de outros tantos escritores que, cronologicamente, no 20, mas com a produção ainda no 19. Belmiro é esse. Então, o Murilo, ele tem essas aulas de poesia, essas aulas de como escrever poesia, realmente com uma roupagem século XIX, parnasiano simbolista. A formação dele, nesse sentido, a gente pode dizer, então, que é uma formação clássica. É claro que ele vai romper com isso. É claro que o primeiro livro dele já mostra uma certa revolução poética. Ele aprende no clássico para depois entrar na vanguarda, para depois avançar para a vanguarda e realmente criar a sua própria vanguarda, a sua própria forma de escrita. Ora, de uma personalidade inquieta, uma cabeça, eu acho que pegava fogo 24 horas, rebelde, ou seja, ele mesmo, na Idade do Serrote, que é um livro de memórias, ele fala que ele era rebelde, inclusive ele se arrependia até de certas atitudes que ele tinha tomado em função da sua rebeldia. Ele dizia que ele não tinha certos equilíbrios, acredito eu, que era uma personalidade, às vezes, até um pouco à frente do seu tempo. E, nesse sentido, ele passa a década de 20 com uma boa produção de poesia na imprensa. E na imprensa de Juiz de Fora, um pouco na imprensa do Rio de Janeiro, mas o grosso que ele publica, vamos chamar assim, é na imprensa juiz-forana, que Juiz de Fora tinha uma imprensa muito interessante. Nesse momento, década de 20, Juiz de Fora chegou a ter 4 jornais de grande porte, para a época considerados de grande porte. Então, ele publica nessa imprensa de Juiz de Fora e, por conselho de Alceu Moroso Lima, ele publica esse livro, que esse livro é publicado em 30, é o primeiro livro dele, que na própria capa já diz que são poemas de 25 a 29, mas a gente sabe que chegou a ter alguns poemas escritos em 1930, porque sai justamente a publicação em 1930 por conselho do doutor Alceu, que disse para ele, na primeira carta que os dois trocaram, que ele tinha que publicar, ele não podia ficar apenas fechado no mundo de Juiz de Fora, vamos dizer assim. Então, ele publica esse livro em maio de 30, e no final do ano, em novembro, ele ganha aqui na Academia Brasileira o Prêmio Graça Aranha, de poesia. O que, para a época, foi algo assim estranho, inusitado. Um sujeito, um jovem, um rapaz, né, já começa com a vida poética, com a vida literária, ganhando, na época, um dos principais prêmios do Brasil, que era o Prêmio Graça Aranha, aqui da ABL, aqui da Academia. Ora, é um livro com 36 poemas. Eu selecionei poucos, né, assim, apenas por amostragem, que não tem como falar de uma obra tão extensa. Eu gosto muito desse poema chamado Homem Morto. Homem estendido na mesa, a roupa preta faz ele ficar maior. Os 4 tocheiros arrumados simetricamente constroem na sala pobre um túmulo imaginário. Os retratos de família moldurados em pelúcia esfregam as mãos de alegria. A botina polida mostra o selo novo de consumo. As crianças pobres do vizinho tiram retrato na botina. Esses 2 últimos versos. As crianças pobres do vizinho tiram retrato na botina. Aqui já tem um aspecto crítico que vai marcar a obra do Murilo até o último livro dele, que é a questão do surrealismo. Vários críticos literários, desde o início, eu diria, logo na década de 30, Alceu Moroso Lima, que é o primeiro que praticamente o lança, Agripino Grieco, Álvaro Lins, principalmente Dr. Alceu e Álvaro Lins. De cara, detecto no Murilo um gosto pelo surrealismo. A bem da verdade,
no que restou da biblioteca do Murilo Mendes, que está lá em Juiz de Fora, no Museu Murilo Mendes, nós temos uma quantidade de livros sobre surrealismo, que eu acho que assim, é uma coleção surrealista, é uma coleção, é um recorte surrealista que tem. Murilo sempre gostou, sempre leu, sempre foi amigo, inclusive quando mora na Europa, os grandes poetas, os grandes artistas com os quais ele lida no dia a dia, em geral todos surrealistas. Ele tem realmente assim uma abertura. Ele diz que o surrealismo ajudava a decifrar a alma. Palavras ditas dele também na Idade do Serrote, que o surrealismo ajudava a explicar a alma, a abrir a alma. Então, vários de seus poemas, não vou dizer todos, obviamente, têm sempre um aspecto ligado ao surrealismo. Jorge de Lima, um dos seus grandes amigos na poesia brasileira, também vai ter essa entrada para o surrealismo. Mas eu acho que, em Murilo, isso é um dado estilístico, é um dado que perpassa a obra dele. Não apenas o surrealismo, acho que as duas grandes forças de Murilo são a questão religiosa, a transcendência, e o surrealismo. Esse é um exemplo desse primeiro livro que já inaugura, vamos chamar assim, essa linhagem religiosa transcendental de Murilo Mendes. Vidas opostas de Cristo e do homem. Senhor do mundo, cada vez que ressuscitas um homem, me destruo a mim mesmo. Enquanto o demônio te tenta no deserto, eu sonho com os corpos que a terra criou. Enquanto passas fome e sede 40 dias, os meus sentidos se desalteram. Cada vez que cais ao peso da tua cruz, eu caio com uma mulher de última classe. Enquanto te multiplicas na humanidade, não sai dos limites da minha pessoa. Depois da morte, voltas para absolver o justo e o pecador. Eu, antes da morte, já condenei o pecador, o justo e eu mesmo. Senhor do mundo, me tira de mim para que eu possa olhar os outros e eu mesmo. Tem uma questão religiosa, tem uma abordagem religiosa, mas, acima de tudo, humana. Porque a religiosidade de Murilo Mendes não é uma religiosidade apenas e unicamente espiritual no sentido etéreo. A espiritualidade dele também é muito humana. Na verdade, para ele, chega-se a Deus através do ser humano. O ser humano é importante enquanto algo espiritual. O ser humano é importante enquanto sistema transcendental. A transcendência está na humanidade. Ou seja, para Murilo, eu acho que é muito forte isso nele, diferente de Jorge de Lima. Acho que Jorge de Lima ele foi um pouco mais etéreo. Em Murilo, em vários de seus poemas, Deus é humano, Deus é de carne e osso, Deus é de braços, Deus é que anda, inclusive. Ou seja, ele tem uma tendência, que eu acho muito interessante, talvez até pela questão surrealista, de trazer o divino para o chão da vida, em vários de seus poemas. E ele cria, talvez nem tanto nesse poema, mas um tipo de surrealismo, que é um surrealismo religioso, inclusive. Vocês vão ver em alguns outros. Porque há uma categoria diferente do surrealismo tradicional. Há aquele surrealismo, vamos chamar assim, canônico, tradicional, histórico, que veio da vanguarda, especialmente para o Brasil, mas Murilo ele cria um surrealismo religioso, que aí é característica dele. Ele trabalha imagens, especialmente da religiosidade católica, por exemplo, o livro do Apocalipse, o livro bíblico do Apocalipse. Ele considera o Apocalipse, o livro bíblico, um livro surrealista. Ele fala isso. Então, ele pega várias imagens do Apocalipse e transforma isso em imagens poéticas. Então, há um surrealismo religioso que também é uma característica crítica dele. E, dentro dessa perspectiva do surrealismo, apenas para ilustrar essas duas, primeiro é a foto dele com o Ismael Neri novinhos, né? Ou seja, na década de 20, essa primeira foto, os dois com chapéu, uma foto de 1929, e depois o Murilo ao lado de um quadro do Ismael Neri. Né? Por que eu falei Ismael Neri? Por que eu trago Ismael Neri? Ismael Neri, primeiro, um pintor surrealista. Eu acho que um dos grandes nomes da pintura brasileira, ainda não, talvez devidamente valorizado, mas Murilo conhece Ismael Neri no Rio de Janeiro, exatamente em 1929, um pouquinho antes da publicação do seu primeiro livro, no antigo Banco Mercantil. Os dois vão trabalhar no Banco Mercantil. O Ismael Neri, na seção de projetos, seria eu não sei o emprego na época, nos documentos, o Ismael Neri é contratado como projetista. Eu acho que o projetista seria como se fosse talvez um arquiteto, alguma coisa nesse sentido. E o Murilo ele vai trabalhar na administração do Banco Mercantil. E os dois se conhecem. Por quê? Porque o Murilo sai de Juiz de Fora em 1926.
e não parava em emprego nenhum. Era uma coisa assim de doido, a família tinha muitos conflitos com ele, a cobrança dele era muito grande em relação aos irmãos mais velhos, porque para a família os irmãos mais velhos tinham juízo, e o Murilo não tinha juízo, era um sem juízo. Então ele troca de empregos, né, assim, com muita facilidade. O Banco Mercantil é um dos tantos empregos que o Murilo tem no Rio de Janeiro, e é lá que ele conhece Ismael Nery. E essa coisa do encontro, a vida realmente proporciona certos encontros, e a arte também presencia e testemunha certos encontros, que eu acho que, em termos de produção artística, é para sempre. No caso, esse encontro, que foi muito rápido, né, uma amizade de 5 anos, que vai de 29 até 34, quando o Ismael morre, marcou definitivamente o Murilo, até na questão da religiosidade, inclusive. Por quê? Porque pouca gente trabalha o conceito religioso no Ismael Nery. Então, eu trouxe alguns aspectos biográficos. Né? Em 1929, no Rio de Janeiro, conheceram-se no Banco Mercantil. Ismael Nery, o que pouca gente sabe, ele era membro da Ordem Franciscana Secular, aqui do Convento de Santo Antônio, aqui no Largo da Carioca. Tanto que ele era franciscano secular, da chamada Ordem Terceira, e ele, então, na Ordem Terceira franciscana, ele era o irmão Leão. Ele tinha o nome de Leão. Leão é um dos nomes dos primeiros franciscanos, ainda da geração de São Francisco de Assis, que caminhou junto com São Francisco na fundação do franciscanismo. Então, Ismael Nery era não apenas católico, como católico, membro da Ordem Terceira franciscana, aqui no Largo da Carioca. Eu consegui acessar, alguns anos atrás, o arquivo da Ordem Terceira Franciscana, aqui no Convento de Santo Antônio. Então, eu tenho em casa, né, digitalizei toda a documentação da chamada profissão religiosa, membro da Ordem Terceira Franciscana, do Ismael Nery. E ele leva o Murilo Mendes a adentrar nesse universo católico, nesse caso franciscano, a partir desse contato, dessa amizade. Apresenta as linhas gerais do surrealismo a Murilo, especialmente da pintura. E proporciona, em Botafogo, encontros na casa do Ismael Nery. E esses encontros, na casa do Ismael e da Adalgisa, que já eram casados, a Adalgisa e o Ismael, debate sobre religião, existencialismo e surrealismo. E aquilo que eu falei, um surrealismo católico, uma proposta do Ismael e uma adesão do Murilo. Quem frequentava? Quem frequentava era uma intelectualidade jovem do Rio de Janeiro nessa época. E, pasmem, quem coordenava esses encontros, na casa do Ismael Nery, era um padre jesuíta, o padre Leonel Franca, fundador da PUC do Rio. Ou seja, o padre Franca ia até a casa do Ismael para organizar esses encontros, que, não raras vezes, terminava na igreja de Santo Inácio, ali em Botafogo, em missa. Então, era às quartas-feiras. Às quartas-feiras, o encontro na casa do Ismael Nery começava às 6 horas da tarde, 18 horas. E às 20 horas, o padre Leonel Franca celebrava a missa na igreja de Santo Inácio. Essa missa das quartas-feiras do padre Franca na igreja de Santo Inácio era extremamente frequentada por intelectuais. E o que eu acho mais louco de se imaginar, a maior parte era ateu ou agnóstico. Ou seja, o padre Franca ele tinha uma capacidade imensa de agregar pessoas que não eram católicas, mas estavam naquela busca pelo transcendental, respostas existenciais para si próprio. E é nesse contexto que o Murilo se insere no Rio de Janeiro. Eu acho que ajuda a explicar um pouco essa inserção dele nesse universo religioso. Em 30, Murilo Mendes e Ismael Nery passam a frequentar já esses encontros do padre Franca, na igreja de Santo Inácio, e é lá que eles conhecem os dois, Alceu Amoroso Lima. Alceu, que só conhecia Murilo por carta, porque eles começam a se corresponder, mas não se conheciam pessoalmente. Murilo vai conhecer o doutor Alceu na igreja de Santo Inácio, a partir desses encontros, e o Murilo faz a inscrição dele no Centro Dom Vital, que não é, porque ainda existe, eu sou membro da diretoria, o Centro de Intelectuais ligados à Arquidiocese do Rio de Janeiro, que até hoje está em atividade, e é nesse universo que, em 32, nós temos a publicação de História do Brasil, né, e é o início de uma atuação ininterrupta do Murilo no Boletim de Ariel, inclusive, que é um outro espaço literário, outro espaço editorial no Rio de Janeiro, que o Murilo vai saber usar para publicar. E é exatamente em 32 que o Murilo ainda oficialmente não está convertido, porque isso vai se dar em 34. Mas, em 32, ele se aproxima do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, aqui.
e se aproxima do então abade, o Dom Tomás Keller, que se torna não só amigo do próprio Murilo, mas o Murilo é literalmente um habitué do Mosteiro de São Bento, junto com o próprio Ismael Neri. Em 1934, acontece a morte do Ismael Neri por conta de tuberculose, né? Ele fica doente muitos anos, e é o momento que, da biografia do Murilo, instaura a conversão dele. A conversão oficial, vamos chamar assim, o momento oficial da conversão, se dá justamente com a morte do Ismael Neri e uma missa celebrada pelo Dom Tomás Keller no Mosteiro de São Bento. Mas em 1934, eu coloquei aí, que ele, já convertido, entra em contato com o grupo francês da revista Esprit, que era uma revista publicada em Paris pelo Emmanuel Mournier e alguns dominicanos. E ele estabelece uma correspondência com dois grandes intelectuais dominicanos, que foram o Yves Congar e o Dominique Chenu, que foram dois grandes teólogos, inclusive. Aqui algumas imagens, a ficha cadastral do Murilo Mendes no Centro Dom Vital, né, preenchida com a letra dele, inclusive, e assinada lá embaixo por Alceu Amoroso Lima, né. Esse livro, A Psicologia da Fé, do padre Leonel Franca, segundo o Murilo, foi o que virou ele do avesso, termos do próprio Murilo numa carta para o doutor Alceu, que ele foi virado ao avesso pelo livro Psicologia da Fé, do padre Leonel Franca. A contribuição do Murilo, já convertido nos anos 30, morando no Rio de Janeiro, na revista A Ordem do Centro Dom Vital, publica mensalmente. E nessa famosa coluna do Centro, o Centro Dom Vital tinha uma coluna era um jornal que se chamava O Jornal, que era do Assis Chateaubriand. Então, o Centro Dom Vital, aos domingos, tinha a chamada coluna do Centro. E vocês podem perceber que o título do texto do Murilo se chama Reflexões. Está para se fazer uma pesquisa que eu acho que ainda falta muito na universidade, a organização, a coleta de todas essas crônicas do Murilo, porque a gente não tem uma publicação das crônicas do Murilo dos anos 30, 40 na imprensa, não apenas na imprensa do Rio, como também de Juiz de Fora, que ele continua publicando muito na imprensa da terra dele. Um exemplo é a coluna do Centro, que, sem exagero, o Murilo publicou mais de 200 textos na coluna do Centro, e isso não está organizado no sentido de uma publicação até para resgatar toda essa produção muriliana. E essa revista, que é uma revista que pouquíssima gente conhece, que também era editada pelo Centro Dom Vital, pelos chamados rapazes do Centro Dom Vital, que foi a revista Vida, que teve 30 edições. E essa revista Vida, ela era publicada pela AUC, AUC, que era a Associação dos Universitários Católicos do Centro Dom Vital. Murilo e Jorge Lima, inclusive, publicam direto na revista Vida, que é uma revista que a gente encontra praticamente hoje ela na casa de Rui Barbosa, na Biblioteca Nacional, porque é raríssimo de encontrar. Quem era o editor dela foi o Dom Tomás Keller, né, do Mosteiro de São Bento, depois o Dom Martim Michelet, que foi um outro abade de São Bento. Por exemplo, já um Murilo muito da poesia católica, vamos chamar assim, né, segundo muitos críticos, como esse poema Solidão do Homem Sem Cristo. Já temos atrás de nós uma soma enorme de humanidade. Quanta força perdida, quantos gestos inúteis. Não podemos acrescentar ou diminuir 1 centímetro ao nosso corpo. Quase não podemos caminhar nas almas. Diante de nós se estende a amplidão do deserto. Deus, o nosso Deus, é um Deus escondido. Somente o crucificado consegue, de repente, nos fazer crer na existência. Fora do crucificado, só há fantasmas. É um poema de 1936, na época inédito, né, para a revista Vida. E continuamos, né, esse universo muriliano no Rio de Janeiro. Eu, assim, não estou exagerando em dizer que eu acho que ainda se precisa fazer uma pesquisa para se compreender o papel do Mosteiro de São Bento, Mosteiro de São Bento do Rio, na literatura brasileira desse momento, como um lugar de produção de conhecimento, produção de cultura. Essa foto, vocês podem perceber, é na porta, né, da igreja do Mosteiro, no cantinho, que a foto está bem no cantinho, doutor Alceu Amoroso Lima, Murilo segurando, né, um sobretudo, conversando com Hamilton Nogueira, e bem no outro cantinho, baixinho, é o João Etienne Filho, né, que na época era o secretário de Dr. Alceu no Centro Dom Vital. Mundo Enigma é um dos tantos livros do Murilo, que ele faz essa dedicação aos monges de São Bento, aos caríssimos Dom Tomás Keller e demais monges da comunidade de São Bento, muito afetuosamente Murilo Mendes, e o então endereço dele no Flamengo, na Rua Senador Vergueiro, 203. O Mosteiro de São Bento é um espaço fortíssimo de produção de conhecimento, de cultura, de teatro. Né? Nesse momento, o Murilo começa a organizar peças de teatro que eram encenadas no átrio do Mosteiro de São Bento, inclusive.
Ele se corresponde com os monges, é uma correspondência fortíssima que ele tem, não só cartas, como cartões postais. Aquilo é, por exemplo, uma carta para Dom Martinho Michelet, e também um cartão postal para Dom Martinho. Eu mesmo já escaneei, digitalizei lá no arquivo do mosteiro 29 cartões postais do Murilo para o Dom Martinho Michelet, e vários poemas, que ele mandava esses poemas também, e esses poemas ainda estão inéditos, porque estão no corpo das cartas, né? Não foram publicados. Até que eu acho que 35 é um marco na obra do Murilo, que é o livro Tempo e Eternidade, que ele publica junto com Jorge de Lima. Aí é a capa original da primeira edição e a folha de rosto, né? É um livro meio a meio, com a metade dos poemas do Jorge, os primeiros, e depois do Murilo, que ele conhece em 34, Jorge de Lima, e publica esse livro em 35, por quê? Porque em 34, Jorge de Lima vem de Alagoas para o Rio de Janeiro, se transfere de Maceió para o Rio de Janeiro, instala o seu consultório aqui na Cinelândia, no edifício Amarelinho, em cima ali do restaurante do Amarelinho. Então, nesse universo do Centro Dom Vital, porque todos eles vão ser membros do Centro Dom Vital, os dois se conhecem, e é talvez o segundo grande encontro do Murilo. O primeiro grande encontro foi com o Ismael Neri, e o segundo encontro vai ser com Jorge de Lima, no Centro Dom Vital, tanto que eles formam essa parceria, que, inclusive, resulta nesse livro, que é O Tempo e a Eternidade, de onde eu retirei esse poema, O Profeta. A Virgem deverá gerar o Filho, que é seu Pai desde toda a eternidade. A sombra de Deus se alastrará pelas eras futuras. O homem caminhará guiado por uma estrela de fogo. Haverá música para o pobre e açoites para o rico. Os poetas celebrarão suas relações com o eterno. Muitos mecânicos sentirão nostalgia do Egito. A serpente de asas será desterrada na lua. A última mulher será igual a Eva. E o julgador, arrastando na sua marcha as constelações, reverterá todas as coisas ao seu princípio. Perceba a questão que continua aspectos surrealistas, só que agora interligados à temática religiosa católica, e aqui tem, claro, que uma intertextualidade com o livro do Apocalipse, né? Especialmente a serpente de asas será desterrada na lua. Nós temos aqui uma intertextualidade muito forte com o Apocalipse. É um livro bem apologético, a bem da verdade, tá? O Tempo e a Eternidade. Mas não é piegas, sabe? Ou seja, embora tenha uma apologia forte da questão religiosa, mas eu não considero aquela coisa assim, para converter alguém. Depois que eu leio, eu vou me converter. A questão não é essa, passa muito longe disso, na minha opinião, né? Volto a alguns dados biográficos, vocês percebam que anos 30 e anos 40, Murilo publica muito. Né? Ou seja, 35, Tempo e Eternidade, 36, O Sinal de Deus, 37, um por ano, né? A Poesia em Pânico, 41, tem um salto, O Visionário, 44, As Metamorfoses, 45, 2 livros, Mundo Enigma e O Discípulo de Emaús, 47, Poesia e Liberdade, e tudo no Rio de Janeiro, né? Ou seja, a publicação dele é realmente bem profícua. E colabora regularmente nessas revistas, A Ordem, Vida, ambas do Centro Dom Vital, Lanterna Verde, Dom Casmurro, o Boletim de Ariel e a Verde do Grupo de Cataguases. Por quê? Porque o Rosário Fusco, que na época tinha 18 anos, poeta lá de Cataguases, entra em contato também por carta e pede colaboração dele para a Revista Verde, que tinha acabado, né? Assim, isso já ainda no final dos anos 20, mas mesmo com o fim da Revista Verde, é fundado em Cataguases a Editora Verde. Então, a Editora Verde continua publicando. A Revista Verde ela teve só duas tiragens, né, vamos dizer assim, no final dos anos 30, mas a Editora Verde continua em Cataguases, comandada pelo Henrique de Rezende e pelo Rosário Fusco, e continuam publicando poesia, e Murilo contribuindo. Nos jornais, o jornal, que eu falei, que era do Assis Chateaubriand, né, dos Diários Associados, Amanhã, o Suplemento Literário de Minas Gerais, ele publica muito também, e Letras e Artes, né? E, ao longo da década de 40, juntamente com Jorge de Lima, desenvolve uma consciência de responsabilidade social de orientação católica. E ambos fundam um núcleo da Conferência Vicentina, no Centro Dom Vital, no CDV, atuando junto à população de rua pobre do centro do Rio. E o Jorge de Lima, a gente está conversando agora há pouco, abre o consultório dele no prédio do Amarelinho, a parte da manhã, de 7 da manhã a meio-dia, é atendimento à população pobre. Pobre, quem não tinha condições de pagar uma consulta médica, almoçava no Amarelinho, à tarde, aí sim ele cobrava as consultas, quem podia pagar. E o Murilo Mendes com campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, calçados.
E, a partir de 1948, o Murilo organiza que seria um curso de alfabetização para adultos dentro do Centro Dom Vital, né, muito em função desse universo da chamada Conferência Vicentina, que ambos desenvolvem aqui no centro do Rio, um trabalho que eu acho até muito interessante para a época, muito bacana, os dois, e que pouca gente conhece do ponto de vista biográfico, né. Esse poema, Os Pobres, é um poema de uma linhagem social que é do livro Poesia e Liberdade, do Murilo, né. Chegam nus, chegam famintos à grade dos nossos olhos. Expulsos da tempestade de fogo, vêm de qualquer parte do mundo. Ancoram na nossa inércia, precisam de olhos novos, de outras mãos, precisam de arados e sapatos, de lanternas e bandas de música, da visão do unicórnio e da comunidade com Jesus. Os pobres nus e famintos, nós o fizemos assim. Então, a Poesia e Liberdade é um livro que tem um teor social grande. Alguns poemas são poemas realmente de denúncia, inclusive. Tem alguns poemas até muito políticos, diga-se de passagem, que acho que vale a pena conhecer esse livro do Murilo, até para pensar essa dimensão dele, né? Que é o caso do Mal Samaritano, que não é do Poesia e Liberdade, mas é da Poesia em Pânico, que o meu amigo Nejá considera o melhor livro do Murilo Mendes, né? Quantas vezes tenho passado perto de um doente, perto de um louco, de um triste, de um miserável, sem lhes dar uma palavra de consolo. Eu bem sei que minha vida é ligada à dos outros, que outros precisam de mim, que preciso de Deus. Quantas criaturas terão esperado de mim apenas um olhar que eu recusei. Então, percebo que ele tem uma pegada social, mas em volta a uma questão religiosa, que volta a uma identidade religiosa, que é próprio dele, que é uma questão estilística dele, acho que, segundo o próprio Mário de Andrade, lá no início, é a marca do Murilo Mendes, né? Estudo para um Caos, do livro As Metamorfoses. O último anjo derramou o seu cálice no ar. Os sons caem na cabeça do homem, as crianças são expelidas do ventre materno, as estrelas se despregam do firmamento. Uma tocha enorme pega fogo no fogo. A água dos rios e dos mares jorra cadáveres. Os vulcões vomitam cometas em furor e as 1000 pernas da grande dançarina fazem cair sobre a terra uma chuva de lodo. Rachou-se o teto do mar em 4 partes. Instintivamente, eu me agarro no abismo. Procurei meu rosto, não o achei. Depois a treva foi ajuntada à própria treva. Então, há uma questão existencialista, eu acho que há uma pesquisa existencialista, uma questão existencialista, envolta ainda ao universo surrealista. Ou seja, o surrealismo para Murilo é investigativo. O surrealismo do Murilo não é apenas o absurdo pelo absurdo, é um surrealismo de investigação da alma, do ser, da existência, da vida, do seu dia a dia, que eu acho que é muito forte nesse poema. Até que chega nos anos 50, né? Ou seja, os anos 50 adentram, eu estou tentando caminhar de uma forma um tanto biográfica, vamos dizer assim. Murilo, em 54, publica Contemplação de Ouro Preto. Ele passa um mês em Ouro Preto, hospedado na casa do Guignard, pintor muito conhecido nesse momento. O Guignard tinha, né, uma casa pequena, inclusive, em Ouro Preto. E, inclusive, hoje é um espaço cultural, as paredes são todas, né, pintadas, inclusive afrescadas. O Guignard afrescou as paredes quase da casa, inclusive do banheiro da casa. O Murilo fica um mês com a sua esposa em Ouro Preto, e ele, em um mês, ele vai escrevendo os esboços dos poemas que vão dar esse livro, Contemplação de Ouro Preto. O poema sobre a Igreja do Pilar, que é uma das igrejas mais belas, na minha opinião, de Ouro Preto, é realmente assim, uma obra de arte. Não trouxe que ele é imenso, ele é de 10 páginas, né, um poema gigante, mas ele suga, ele come Ouro Preto, vamos dizer assim, ao longo de um mês, que meses depois vai surgir essa publicação, Contemplação de Ouro Preto. Agora, 52 e 56, ele vai para a Europa, ele viaja para a Europa, muito em função de uma como poderia dizer, uma indicação de Alceu Moroso Lima. Doutor Alceu, nesse momento, em 52 e 53, não está no Brasil, está morando em Washington, ou seja, o Alceu mora 3 anos em Washington. Por quê? Porque estava sendo organizado o que hoje é a Unesco. Ainda não existia o órgão Unesco das Nações Unidas. Então, o doutor Alceu é o primeiro presidente da União Pan-Americana da Cultura. Essa União Pan-Americana da Cultura é o que depois, né, alguns anos depois, vai dar o que hoje nós temos a estrutura da Unesco. E o primeiro presidente dessa União Pan-Americana é Alceu Moroso Lima.
E, ao seu então, começa a fazer indicações para o serviço diplomático brasileiro, especialmente indicações para as adidâncias culturais, para os adidos culturais, que é uma função espetacular que teve na diplomacia brasileira, que me parece que há muitos anos que não tem mais. Hoje em dia, os diplomatas, eles mesmos, né, nos postos, fazem a parte cultural das representações. Mas antes, a figura do adido cultural era algo realmente importante na história do Itamaraty. Então, nesse período, Elceu, que está na União Pan-Americana de Cultura, e faz as suas indicações na diplomacia brasileira. Ou seja, e nesse sentido, então, ele indica Murilo Mendes para ser adido cultural. Murilo não tinha, digamos assim, um emprego seguro, não era ainda funcionário público no sentido de funcionário público que nós temos ideia, especialmente hoje em dia. Então, ele indica Murilo para fazer conferências sobre cultura brasileira, sobre literatura brasileira, fora do Brasil. Então, ele tem uma documentação com o Itamaraty, o Murilo, e ele passa esses 4 anos em várias cidades da Europa. Quando eu falo essa primeira estadia, é uma missão cultural na Bélgica, na Holanda e na França, especialmente na França. Coincide em 53, quando Jorge Lima morre, o Murilo está em Paris e ele faz uma belíssima de uma conferência na Sorbonne sobre Jorge Lima, em homenagem ao próprio Jorge Lima, né, nesse momento. E ele é impedido de entrar na Espanha franquista. É muito interessante a documentação, por quê? Porque o então embaixador da Espanha em Paris, na França, proíbe o Murilo de entrar na Espanha, porque Murilo era acusado de ser comunista. Então, a documentação oficial do governo espanhol, que é expedido para a legação brasileira na França, inclusive, por quê? Porque a ideia era Bélgica, Holanda, França e Espanha. E o Murilo, então, ele é impedido de entrar na Espanha por ser considerado comunista e anarquista. Eu acho isso muito interessante porque ele escreve uma carta de 16 páginas para o doutor Alceu, reclamando, dizendo isso, né? Ele fala, então, agora falar a verdade é ser comunista, ter consciência social é ser anarquista. Então, a gente não pode mostrar as mazelas do mundo porque eu sou considerado comunista. Então, é uma carta, é a maior carta dos dois, inclusive, de 16 páginas, ele explicando o porquê de não poder servir, né, como adido cultural na Espanha em função da proibição de entrar na Espanha, né, pela questão política, né? Então, ele retorna ao Brasil em 56, final de 56. Novamente, ele tem toda uma entrada no Itamaraty muito forte. Quando é criado pelo Ministério das Relações Brasileiras, na Universidade de Roma, uma cátedra de estudos brasileiros, que é uma cátedra que se chama Cátedra de Cultura do Brasil, na Universidade de Roma, La Sapienza. Quem é o primeiro indicado? O Murilo. Então, ele é indicado para essa missão, vamos dizer assim, e ele, de fato, ele vai para a Itália, em 57, é quando tem a mudança definitiva, ele vai como professor, ele vai com uma representação diplomática do Itamaraty, mas, estando lá alguns anos depois, ele é contratado pela Universidade de Roma. Então, ele vai como professor indicado pelo Itamaraty como adido cultural. O tempo passa, mas ele fica lá e a própria Universidade Italiana o contrata. Então, ele se instala definitivamente em Roma e o seu apartamento, eu coloquei aqui na Via del Consolato, é aquilo que o Alceu Moroso Lima apelidou, coloquei entre aspas, Embaixada do Brasil em Roma, que é um apartamento antiquíssimo, uma construção do século XIX, com um pé direito imenso, um verdadeiro museu, vamos dizer, no sentido mais positivo do termo, um apartamento realmente muito grande. A Audrey Hepburn era a vizinha do Murilo Mendes, inclusive, que o Murilo mora no número 6 e a Audrey Hepburn mora no número 10, no mesmo andar, inclusive, né? Se torna realmente uma espécie de ponto de encontro da intelectualidade italiana e, por que não dizer, brasileira. Era ponto certo de parada, né? Em 59, o Murilo ele publica no texto bilíngue seu livro Siciliana, que é uma joia, na minha opinião, com a tradução do Tiocchio, né? E com o prefácio do Ungaretti. Em Madrid, no mesmo ano, ele publica Tempo Espanhol. Então, ele vai começar uma atuação na Europa cultural que eu acho que poucos escritores brasileiros conseguiram. Ele vai conseguir uma inserção na Europa, olha, eu vou dizer invejável, porque assim, ele realmente entra no universo cultural, literário europeu com uma facilidade absurda, claro, com uma qualidade também, porque isso também não acontece com estalar de dedos, mas ele se torna muito mais conhecido lá do que aqui, sabe? Ou seja, ele na literatura italiana desse momento, no contexto literário e cultural italiano, e até espanhol, diga-se passagem, o Murilo é uma voz, ele é um nome, ele não pode ser ignorado.
Qualquer antologia que sai, tem que sair texto dele, sabe? Qualquer evento importante que tem, ele tem que ser convidado para palestrar. Em 61, é publicado, né, a antologia italiana, que é a obra poética dele em italiano, organizada pelo Ruggiero Jacobi, né, pela Luciana Steganho Pico, que inclusive esteve várias vezes aqui na Academia Brasileira anos e anos atrás, eu mesmo assisti a conferências dela aqui alguns anos atrás, e pelo Ungaretti. Publicação de Finestra del Caos, com tradução também do Ungaretti. E esses livros são muito premiados. 62, a publicação da antologia poética dele em espanhol, em Madrid, com a tradução, eu coloquei aí, do Dámaso Alonso. E aí eu abro um parênteses. A correspondência do Murilo com Dámaso Alonso é, na minha opinião, um verdadeiro monumento crítico. Para se pensar literatura espanhola, para se pensar literatura em língua portuguesa e em língua espanhola, para se pensar especialmente o que é a poética das línguas neolatinas. Ele discute com Dámaso Alonso, né, poética neolatina, o que é o conceito de uma poética neolatina. Todas as cartas do Murilo para o Dámaso Alonso está na Academia Espanhola, que o arquivo do Dámaso está na Academia Espanhola, em Madrid, que era uma instituição lá do Museu do Prado, inclusive. Em 63, ele não abandona Roma, obviamente, mas também começa a trabalhar em Pisa. Então, ele dá aula nessas duas grandes universidades, na Universidade de Roma e na Universidade de Pisa. E aí eu faço um pequeno intervalo de alguns intercâmbios. O Murilo, na Itália, principalmente, ele faz vários intercâmbios. Com o doutor Alceu, né, ou seja, ele manda muitas cartas, depois eu vou falar isso com calma, e cartas convidando não só Alceu, como outros intelectuais brasileiros para atuar com conferências, com lançamentos na Europa. Ele cria um ambiente brasileiro em Roma, vamos dizer assim, daí o apartamento ser a nossa embaixada, que dá espaço não só para o pessoal da literatura, mas para o pessoal do cinema também, o Glauber Rocha. O Glauber Rocha não sai do apartamento do Murilo. O Glauber Rocha, inclusive, usa o apartamento do Murilo para discutir cinema brasileiro, cinema novo. Apresenta o cinema novo brasileiro em debates, em conversas, em eventos, dentro do apartamento do Murilo. Então, essa coisa do intercâmbio, eu acho que é um lado do Murilo ainda pouco conhecido, na minha opinião. Não vou ler todas as cartas, né, mas algumas apenas que eu acho, por exemplo, essa carta do René Char, né, do Murilo para... Não, desculpa, do René Char para o Murilo, né, poeta surrealista, que é uma carta de 55, caro poeta e amigo. Um grande poeta nada deve a seu amigo poeta. Fiquei sinceramente muito feliz por gostar da sua poesia e por ter grande satisfação com sua presença ao mesmo tempo. Eis tudo. O pouco que pude fazer, você não terá necessidade disso. Por mim, seus versos eram suficientes. Até breve, espero. Todos os meus votos para ambos, de todo o meu coração, René Char. Poeta surrealista, inclusive. Muito amigo do Breton, muito amigo, ou seja, teve uma imensa amizade, o René Char, com o André Breton, da geração surrealista, que, inclusive, influencia muito a nossa poesia aqui no Brasil, né? Victor Brauner, outro poeta surrealista, escreve não só Murilo com ele, como ele para Murilo. Inclusive, Victor Brauner discute uma espécie de um neossurrealismo na poesia italiana a partir dos poemas italianos de Murilo Mendes. Interessante. O Victor Brauner discute um neossurrealismo, vamos dizer assim, a partir não de poetas italianos, mas da poesia do Murilo Mendes escrita em italiano, composta em italiano. Ele detecta criticamente isso, né? A correspondência de Murilo com o embaixador Roberto Assunção é espetacular, nosso embaixador aqui do Itamaraty, e vocês podem ver pela citação de nomes. É apenas um fragmento, que é uma carta de 6 páginas. O Murilo está em Lisboa e escreve para o Roberto Assunção. Querido Roberto, lamentei muito o nosso desencontro. Quanto a mim, adaptei-me bem. Vi todos os museus, galerias de artes importantes, ateliês. Tive contato muito fecundos, entre outros, com René Char, Malraux, Jean Tardieu, Seger, Fresneau, Magnelli, Garçot, Bernard Dorival, Albert Began, Superville, André Breton, Jean-Pierre Jouvre, Germaine Richier, Chagall. Fiz, na Radiodifusão Française, uma courserie sobre a poesia brasileira moderna. Então, só para vocês perceberem, a rede de contatos que ele faz na Europa, né, e é uma rede poderosa, vamos dizer assim, que o faz ser inserido mais na dinâmica cultural literária europeia do que propriamente brasileira.
Um outro exemplo, né, ou seja, para o Arp, né, o Jean Arp, que era um pintor surrealista, inclusive. Então, ele se corresponde, ele usa a correspondência para criar essa rede de sociabilidade brasileira em Roma, vamos dizer assim, que eu acho que é interessante levar isso em consideração. Isso é uma foto do Murilo numa das paredes do apartamento dele. Todo o apartamento dele era coberto por obras de arte. Desses artistas, desses amigos, ele dizia que é uma dimensão do Murilo que eu acho muito pouco também pesquisado, do Murilo colecionador. O Murilo colecionador, a questão do colecionismo, a questão, especialmente do colecionismo de arte, diga-se de passagem. Então, essas pinturas, isso aqui, volto a dizer, é uma das paredes do escritório, mas ele tinha 2 cômodos no apartamento dele, que era a sala de estar e o escritório, aqui no escritório, realmente assim, tomado de obras de arte, não só, pois aqui é pintura, mas na sala ele tem uma espécie de um móvel assim, direto, de parede a parede, só para esculturas, né? Então, o apartamento dele era uma espécie realmente de galeria de arte, de museu, um pouco disso tudo, né? Voltando às questões biográficas, né, em 64 ele publica a edição bilíngue da Metamorfose, né, Metamorfose, com tradução e organização do Jacobi na coleção Poeti Europei. Publicação de Italianíssima em Milão, em 65. Em 68 ele vem ao Brasil e publica A Idade do Serrote, que é histórico, né, um livro de memórias dele. Ele vem ao Brasil especialmente para publicar A Idade do Serrote. Em 70, ele publica Convergência, já é um dos últimos livros dele, com poemas do período de 63 a 66, que é um livro de experimentalismo poético espetacular, diga-se passagem. Em 71, é a publicação em italiano de Poesia e Liberdade, também organizada pelo Jacobi. Em 72, ele ganha o que na época era chamado, né, vamos dizer assim, o Prêmio Nobel da Poesia, que era o prêmio Etna Taormina, que até aquele momento ele foi o primeiro escritor latino-americano a receber o prêmio Etna Taormina, que é uma verdadeira hecatombe na vida dele, vamos dizer assim. Existe um vídeo, inclusive, de 10 minutos apenas, dele sendo premiado pelo prêmio Etna Taormina, que dá, inclusive, a ele o direito de receber a maior comenda do governo italiano, né, que era otorgada para poucas pessoas. O Murilo, então, é otorgado com esse prêmio do governo italiano. Retratos Relâmpagos, né, é o último livro em vida que ele publica, em 73, que é outro também de experimentalismo poético, muito forte. Em 75, ele falece com um infarto fulminante, né, muito repentinamente, em Lisboa. E olha a quantidade de livros inéditos que ele deixa. Claro que isso tudo já foi publicado hoje em dia, especialmente com a obra completa dele que a Luciana fez, mas quando ele morre, ele deixa pronto uma quantidade gigantesca de livros. Carta Geográfica, Hipótese, Espaço Espanhol, Janelas Verdes, Transistor, Retratos Relâmpagos da segunda série, Conversa Portátil, A Inversão do Finito, Locke del Poeta e Papier. Então, ele deixa tudo organizado para ir publicando aos poucos, vamos dizer assim, e a morte repentina não o permite. Mas, volto a dizer, a Luciana faz isso tudo na obra completa, né? Apenas alguns exemplos, né, já caminhando para o término, desse último Murilo Mendes, vamos dizer assim, do Retrato Relâmpago para Marcel Duchamp. Fabriquei vários quadros, meti-os dentro da valise. Não continha nenhuma bomba. Não fiz no aro invisível. Construção e destruição sinônimos. Esculpe-se o céu levantando o braço. Calei bigode na Gioconda. Agora põe bigodes na lua. O mictório mute, um objeto orgânico, racional, até bastante comunicativo, dialogável. O universo, um objeto pré-fabricado pela evolução, um ready-made, não toquem nele, deixem-no em paz, desarmem-no. Percebam que são termos jogados, vamos dizer assim, é uma comunicação relâmpaga, né, vamos dizer assim, é uma comunicação direta. Em alguns versos, nem tanto aqui, mas vários de outros poemas dessa fase, alguns versos não têm verbo, não são orações, tá? São termos soltos, são vocábulos soltos. Realmente é um grau experimentalista, um tanto cubista em termos de linguagem, porque são termos soltos, às vezes, que ele joga no verso poético dele, e marca muito esse Murilo final, vamos dizer assim, esse Murilo dos últimos livros, como um murilograma para Cecília Meirelles, né, que ele compõe ao saber, né, da notícia da morte da Cecília Meirelles, em 64,
que é bonita e, às vezes, algumas palavras até um pouco são estranhas, né? Dorme no saltério e na magnólia. Dorme no cristal e em Cassiopeia. Dorme em Cassiopeia e no saltério. Dorme no cristal e na magnólia. O século é violento demais para teus dedos dúcteis afeiçoados ao toque dos duendes. O século, ácido demais para uma pastora de nuvens, aponta o revólver aos mansos inermes no guiar e columbrando a paz. Armamentos em excesso, par que sombras de menos se antojam agora o homem, antes criado para a dança, alegria e ritmos de paz. A faixa do céu, glauco, indica-te serena, acolhe a ode trabalhada, não gemente, que ainda quer manter linguagem para além. Altas nuvens sacodem as crinas, espiando o teu sono incoativo. A noite vai inalterada, prepara a úsnea de seda, a ságoma da tua lira, que subjaz no corpo interrompido. Diamante Aimé, mortal que os deuses reclamam, dorme em Cassiopeia, no saltério, dorme no cristal em Cassiopeia. É interessante que o para-além é uma palavra que ele inventa. Nesse momento, o Murilo está meio o Guimarães Rosa para inventar palavras, cria um vocabulário próprio, às vezes cria uma gramática, uma sintaxe louca, junta palavras. Aí a gente pensa até que, por exemplo, para-além deveria ser separado. Não, no original, na primeira edição, é junto mesmo. Ele compõe, ele junta palavras, ele separa o que não é para separar, às vezes junta, ele vai literalmente trabalhando um experimentalismo de expressão e usando esses termos para criar novas expressões e para criar, talvez, não sei se não é uma nova língua portuguesa, muito menos um novo vocabulário, mas novas possibilidades interpretativas a partir dessas palavras que ele cria, literalmente, né, em termos poéticos. Algumas imagens, algumas capas, né, dos últimos livros do Murilo, como a Finestra del Caos, A Idade do Serrote. Percebo que na capa da Idade do Serrote nós temos uma imagem surrealista. Continua o seu gosto pelo surrealismo, né? Convergência muito angular, né, das retas, que não são retas, que têm as curvaturas, e a palavra convergência. Ele que fez essa capa, inclusive, o próprio Murilo que criou a composição artística da capa de Convergência, que ele queria que o nome dele saísse das retas, conforme sai no sentido vertical, e o nome do livro também no sentido vertical. Poliedro, né, uma junção de ângulos, inclusive, é muito próprio desse Murilo cubista, surrealista, de uma certa forma, né? Concluindo, apenas para apresentar vocês ficarem na expectativa, no mês passado, quando eu vim falar sobre o Pedro II, eu lhes falei que no final do ano, já está certo já de sair agora em novembro, um livro sobre uma das viagens que Dom Pedro II fez ao Oriente Médio, né? Vai se chamar Dom Pedro II e a cultura hebraica. Mas esse livro aqui eu não vou dizer que é uma tristeza, mas assim, é uma frustração na minha vida, porque esse livro ele é fruto do meu pós-doutorado em teologia. O meu pós-doutorado em teologia foi justamente as relações do sagrado na poesia do Murilo Mendes. E aí eu organizei a correspondência dele com o doutor Alceu Amoroso Lima. E esse livro, foram 3 anos de pesquisa, ou seja, eu fiz, foi de 2014 a 2017. Em 2018, eu apresentei para a EDUSP, para a editora da USP, lá em São Paulo, que aprovou, colocou como prioridade, mas uma briga na justiça portuguesa com os herdeiros da Maria Saudade Cortesão, da esposa, da viúva do Murilo Mendes, sobrinhos da Maria Saudade, um questionando porque o Murilo não teve filhos, e todo, obviamente, né, o espólio dele fica para a esposa, e ela, em vida, cria, né, um testamento, deixa para alguns sobrinhos, e alguns questionaram na justiça portuguesa. Então, uma contenda de 8 anos. Conclusão. O meu livro, que foi aprovado para publicar em 2018, passou esperando, porque com isso não tinha autorização legal deles, né, para publicar, e o tempo passou, a EDUSP não publicou. Agora, no ano passado, por incrível que pareça, em 2024, que se resolveu na justiça portuguesa a questão, né, dos direitos autorais, e aí a agência RIF, aqui no Brasil, que é a que representa a obra do Murilo, a Lúcia me falou assim: Leandro, agora eu posso dar autorização, porque até então eu tinha que esperar a decisão da justiça de lá, né? Então, no ano passado que veio a autorização, a EDUSP aceitou publicar novamente, mas para o ano que vem. Então, assim, não sai esse ano, ou seja, mas sai ano que vem. Quando sai ano que vem, vocês fiquem na expectativa. É um livrão de 685 páginas, imenso, ou seja, imenso, que tem um pouco disso tudo. São
pega esse período da correspondência de 30 a 74, né? O Murilo morre em 75. De Murilo para o Alceu, são 3 telegramas, 7 cartões e 39 cartas. Do doutor Alceu para o Murilo, apenas 2 cartas e 8 crônicas. Eu explico. Porque o arquivo do Murilo, em 85, sofreu um incêndio. Então, o Murilo morre em 75. Em 85, em Lisboa, a casa da Maria da Saudade, sofre lá um incêndio, muita coisa é perdida, e a documentação do Murilo, me dizem que tudo, até onde eu sei, eu fiquei sabendo de tudo, é perdido em termos de documentação. Conclusão, a correspondência passiva dele se perde. Então, eu consigo resgatar o que ele manda para as pessoas, mas o que ele recebeu dos seus correspondentes não consigo. Então, eu consegui 8 crônicas, mas, no arquivo do Dr. Alceu, lá em Petrópolis, encontrei, né, nesse universo desse futuro livro, né, 6 poemas inéditos, que é um espetáculo a gente conseguir inéditos ainda, né, ainda mais de um sujeito como Murilo, 5 crônicas inéditas e 25 aforismos inéditos, né, que era uma outra reação para o Discípulo de Emaús, ou seja, o Murilo propõe uma outra redação para o livro Discípulo de Emaús, que não saiu, não foi publicado, o Dr. Alceu segurou. Então, segurou algumas décadas e eu incluí aqui no meu livro, né? Do Murilo vão sair todas as crônicas publicadas na revista Ordem, da coluna do Sendom Vital e os poemas publicados na revista Vida. Também do Murilo, uma carta inédita ao padre Leonel Franca, 26 cartas inéditas ao Frei Benevenuto de Santa Cruz, dominicano, e, não está dando para aparecer aqui, não sei, várias cartas inéditas ao Dom Martinho Michelet, do Mosteiro de São Bento, e também 8 cartas inéditas entre Laís Corrêa de Araújo, esposo do Afonso Ávila, lá de BH, com o doutor Alceu, são cartas apenas para discutir a biografia do Murilo. Então, achei importante colocar nos anexos do livro, né? E do Ismael Neri, todas as crônicas, pouca gente conhece as crônicas do Ismael Neri, publicadas na imprensa, poemas inéditos, aforismos inéditos, publicados na Ordem, na coluna do CDV. Essa foto é a única foto do Murilo com o doutor Alceu Moroso Lima e a dona Maria Tereza, esposa do doutor Alceu, em Roma, na estação Roma Termini. O doutor Alceu estava na abertura do Concílio Vaticano II, e como não tinha hospedagem em Roma, por conta do Vaticano II, o Colégio Pio Brasileiro, com todo o episcopado brasileiro hospedado, os hotéis em Roma, nenhuma vaga por conta, se hospeda na casa do Murilo Mendes, né? E essa carta, dá tempo de ler? 2 minutinhos? Não, tempo, né? Já passamos, perdão. Então, essa carta fica aqui para guardar. É a carta do Murilo, dizendo que ele tinha muita vontade de se candidatar para uma vaga aqui na cadeira, aqui na ABL, mas ele tinha medo de perder a eleição. Então, o Murilo fala para ele, na minha idade, se eu perder uma eleição dessa, eu não aguento. Mas ele fala, aí o doutor Alceu tenta lhe convencer o Murilo a se candidatar na vaga, que era do Manuel Bandeira, que essa carta é de 68, foi o ano que o Bandeira morre. E, obrigado, terminou. Desculpe o corre-corre agora no final. Não, muito obrigada. Não, eu deixei de falar, não vou fazer os meus comentários, que a questão do tempo aí, que eu fiquei pensando aqui, na questão é uma coisa que, de certo modo, a gente acha que saiu de moda, que é escritor e poeta, ter preocupações com a espiritualidade, com a transcendência, com o misticismo, com tudo isso, mas eu pensei algumas coisas aqui para mostrar como veio diferente, desde o lado cristão, depois passando pelos zen-budismos, os orientais, todos que se sentiram atraídos, como Cecília Meirelles, pela coisa indiana, por exemplo, ou, hoje em dia, nas ancestralidades, ou o que seja. Exatamente. Continua essa busca sempre aí, mas isso vai ficar para outra vez, porque não vai dar tempo agora. Quero lhe dar o nosso certificado de participação aqui para você. Muito obrigado. Guardar essa lembrança desse dia em que com tanta competência, tanta qualidade, tão gentilmente você veio aqui falar sobre Murilo Mendes. E quero convidar a todos para os nossos próximos eventos. Quinta é Cultura, daqui a 2 dias, uma palestra do Christian Lynch, coordenada pelo Arno Velling, chamada A Margem da História da República, um manifesto político modernista. Vai ser na Sala José de Alencar, aqui ao lado, quinta-feira, às 17h30. E o novo ciclo de conferências, do mês que vem,
que começa neste horário, daqui das terças-feiras às 16 horas, um ciclo sobre literatura e política, coordenado pelo acadêmico Antônio Torres, e o conferencista da próxima semana é o acadêmico Antônio Carlos Sequim, que vai falar, o ciclo é sobre literatura e política, e o Sequim vai falar sobre política e paixão, andanças e mudanças de Goulart. Estão todos convidados, às 16h, na próxima terça-feira. Estão todos convidados para vir, e quem não puder assistir de casa, vai ser um ciclo maravilhoso também. Muito obrigada. Obrigado, Ana.